Bem, e dadas as conjunturas atuais do nosso mercado de renda variável, a gente está num cenário aqui, por um lado, é bastante pessimismo, porque nós medimos a rentabilidade no acumulado do ano, nós vemos um Ibovespa que está em queda, nós temos queda também nas small caps, nas empresas de menor valor de mercado, e nós temos uma queda também no índice de fundos imobiliários. E essa queda ela pode ser desmotivadora para algumas pessoas, mas para outras podem ser também, como eu sempre digo aqui, uma oportunidade. Mas para que você fique mais tranquilo, para que você entenda realmente o que está acontecendo na economia atual de curto prazo, né, dessa última semana, que realmente impactou bastante o mercado, e isso tende a se estender, né? Essas quedas tendem a se estender, os fundos imobiliários que você tem na carteira tendem a continuar caindo, as ações que você tem na sua carteira também tendem a continuar performando mal, mas mais por uma conjuntura econômica do nosso país do que pela estrutura que a empresa ou que o fundo imobiliário vem performando, porque as empresas, dependendo das escolhas que você faz, a gente vai até ver isso das empresas da carteira do canal, são empresas rentáveis, que dão lucro, que estão performando ao contrário do que mostra o Ibovespa. As análises do terceiro trimestre de 2024 das maioria das empresas que eu pude analisar aqui, que está disponível no canal, teve aumento de receitas e aumento de lucros. Então nós temos um cenário que eu tenho pessimismo do mercado acionário para renda variável em queda, ou seja, todo mundo quer se desfazer das suas ações e fundos imobiliários, mas eu tenho, ao contrário, empresas que estão lucrando cada vez mais. Quando nós investimos, quando nós nos tornamos sócio de uma empresa, nós queremos o quê? Nós queremos que essa empresa performe bem. Então, um cenário cíclico de baixa, talvez seja oportuno você entender melhor primeiro esse cenário para ver se você faz esse aporte oportuno na sua carteira de investimentos. É um jeito de você, visando um longuíssimo prazo, a ter uma rentabilidade muito positiva, que até que nós vamos mostrar aqui na carteira do canal. Então entenda esse cenário, entenda que o mercado ele age de forma em curto prazo, semanas, dias, alguns meses. Só que uma carteira de investimentos muito bem fundamentada, ela não é marcada por semana, dias e meses, mas sim por um cenário longo, 5, 10, 15, 20, 25 anos. Pensa, daqui a 15 anos, esse ciclo de baixa não vai ser nada praticamente, né? E você ter aproveitado esses momentos de maior pessimismo, sendo que os ativos da sua carteira, né, já considerando os positivos, isso vai trazer uma rentabilidade muito interessante para a sua carteira. E todo esse fato que vem acontecendo nessa semana foi dados algumas medidas que o governo nos trouxe que fez o mercado ficar mais pessimista, que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Nós temos o Ibovespa Futuro que cai com reação ao pacote fiscal, o dólar que chega a R$6 pela primeira vez, os títulos da inflação IPCA mais 7%, a nossa inflação em novembro também aumentando acima do esperado pelo mercado, e tudo isso foi mais impactado no curto prazo pelas medidas do nosso ministro da Economia, o Haddad, que anuncia 70 bilhões de cortes em 2 anos. Aparentemente, quando você olha só isso, parece positivo, mas tem um traço muito negativo dentro disso. Nós temos que, pelas medidas, o salário mínimo limitado, o abono salarial também vai ser limitado, os programas sociais vão ser feito um pente fino, né? A morte ficta, que é o fim do direito para quem foi expulso do exército, também vai ali economizar um pouco de dinheiro, a aposentadoria dos militares também vão ser revistas, né? As transferências de pensões, o benefício fiscal, a taxação dos super ricos e o imposto de renda que fica mais isento. Então, o que deixa um desconforto nesse mercado, em maior parte, vem por que chamou a atenção do governo, que é a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil a partir do ano que vem. Com isso, para reverter esse cenário, ele coloca essa isenção para quem ganha até R$5 mil, mas ele vai taxar ali o que é chamado de super ricos, para quem ganha mais de R$50 mil por mês ou R$600 mil no decorrer do ano. Tá? Isso para quê? E todo o objetivo dessa manobra fiscal, que eu posso dizer assim, é para atingir o déficit zero, equilibrar as contas públicas e cumprir as suas metas fiscais, né? Ou seja, o
que os gastos sejam iguais às receitas em 2025. Só que, no nosso cenário atual, isso foi mal visto pelo mercado, por quê? Inclusive nessa questão da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, porque grande parte, mas uma grande parte da população brasileira tem esse salário. Então, tem uma isenção futura de imposto muito grande. E isso foi visto como uma medida muito populista para que as outras estratégias governamentais possam ser realizadas e a massa da população que não assiste esse vídeo, que não acompanha a economia, que não tem educação financeira, fica feliz, mas na verdade quem sofre muito com isso é o mercado. Você pode perceber o dólar a R$6, você pode perceber os juros futuros, ou seja, vamos chamar isso aqui de Selic, num possível 14%. Tudo isso, aparentemente, essa isenção dos R$5.000 fica muito bonitinho, mas isso vai ter um custo para quem? Vai ter um custo para o empreendedor, vai ter um custo para as importações, vai ter um custo para nossas commodities, né? Para quem exporta tudo bem, mas quem importa vai começar ali a ter um maior risco de aumentar ainda mais a inflação com a alta desse dólar. Então essas contas precisam ser muito bem reajustadas e isso foi mal visto pelo mercado. O mercado acionário sofre, as ações caem, os fundos imobiliários caem. Por quê? Porque eu tenho os investidores tirando o dinheiro do risco Brasil, né? Ficou agora mais arriscado investir no Brasil por conta dessa incerteza. O governo faz as coisas de uma maneira muito mal feita, ele fica improvisando o tempo todo. Então, os grandes investidores olham para isso, preferem ou colocar o dinheiro na renda fixa brasileira, o Tesouro Prefixado a 13,9% ou IPCA mais 7,14%, ou então ele tira esse dinheiro e investe na moeda americana. Por isso que o nosso dinheiro se desvaloriza e o dólar fica mais valorizado. Nós temos também um outro ponto, o Bitcoin batendo as suas máximas semanas após semanas, que é também um aumento do número de investidores comprando mais a criptomoeda a fim de proteger também contra o risco fiscal. Lá nos Estados Unidos, nós temos as ações americanas performando positivamente, ao contrário de quando a gente mede aqui no Brasil. Você pode perceber por esse gráfico aí mais vermelhinho na parte de baixo, o Brasil performando negativamente por conta dessas questões que são de cunho fiscal. Então, todo esse cenário de incerteza econômica que eu passei aqui bem brevemente, para a gente não ficar estendendo muito, porque afinal de contas já tem muita informação sobre isso, eu quis trazer aqui os seus fundos imobiliários, as suas ações, os seus fiagros, se eles são ativos bons e eles estão performando negativamente, não e que isso seja uma questão estrutural da própria ação do fundo ou do fiagro, por exemplo, mas sim desse maior pessimismo. Então as pessoas estão se desfazendo das suas cotas e investindo em outro lugar. E isso faz o quê? Faz a nossa bolsa de valores ficar mais barato. A média de mercado está com a sua precificação mais descontada. A gente tem um PL da bolsa de 8,18 contra a sua média, que é 10,9. Então a gente tem 2 pontinhos aí de desconto. Isso, para quem mede num cenário de longuíssimo prazo, consegue ter uma rentabilidade bastante positiva. Mas, mais uma vez, o que eu trago aqui, a nossa carteira de investimentos, ela não é o Ibovespa. A nossa carteira ela é individual. Você pode perceber que nesse cenário mais pessimista de agora, nesse cenário onde tudo vai contra os investimentos em renda variável, aparentemente visando essa rentabilidade de curtíssimo prazo, né? Mas a carteira do canal, onde a gente investe toda semana aqui, em média R$50, a gente começou em agosto de 2023, então um pouco mais de um ano, nós temos uma carteira que vai contra todo esse ciclo de mercado, né? Enquanto nós temos queda nos fundos e no Ibovespa, a carteira performando 18,4% contra 3,8% do Ibovespa, vencendo também da nossa inflação, o IPCA, vencendo bastante também do CDI, vencendo das small caps e vencendo do IDIV, que é o índice de dividendos que a Bolsa de Valores criou, né? Então, o momento de você fazer esses aportes, né? Se você acompanha esse canal já há algum tempo, você viu na carteira do canal, onde eu venho fazendo os vídeos semanais, que a gente aporta nas melhores oportunidades de uma carteira que já é construída. Então eu tenho ali 9 ações que já são pré-definidas, que eu sei que são empresas boas e que vêm reportando lucro e crescimento de receitas. Então eu sei que a minha carteira ela não tem um problema estrutural nas empresas. Então eu posso acreditar que se a empresa performa bem, mas o mercado acionário
amassa esse papel, o mercado acionário precifica para baixo esse papel, é um momento oportuno de eu fazer o aporte naquela empresa. A gente pode perceber que na nossa carteirinha, o que nós temos? Nós temos o Banco do Brasil, a Auren, Klabin, Lupar, Banco ABC, Gerdau, Sanepar, Caixa Seguridade e Unifique. Então, nós temos algumas oportunidades aqui para olhar para essa carteira. Por exemplo, eu tenho hoje um preço interessante no Banco do Brasil, a R$ 25,14, ou seja, menor do que o meu preço médio. Eu tenho uma Lupar também com R$ 9,28 em preço de tela na data do vídeo, contra R$ 9,69, que é o meu preço médio. Então, eu compraria essas duas ações com muito mais desconto, mas não preciso ficar preso nisso. Se eu sei que as minhas ações são boas, se eu sei que as empresas que eu invisto são empresas excelentes, eu posso aportar mesmo acima do meu preço médio, respeitando uma margem que eu mesmo criei, a margem do preço teto, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a sua carteira de investimentos, ela tem ativos que são sólidos, ativos bons, ativos que estão performando na análise dos resultados, crescendo receita, crescendo lucros, distribuindo dividendos, qual que é a justificativa utilizada para você se desfazer desse papel só porque ele está caindo, sendo que uma das melhores estratégias para ganho patrimonial é você fazer a sua compra quando está num mercado mais pessimista. Você tem que jogar contra o mercado, né? Todos os grandes livros, todos os grandes investidores já dizem isso. Como a gente fez aqui com Caixa Seguridade. Nós compramos Caixa Seguridade a R$ 11,30 e é uma das ações que mais performam na bolsa, na nossa carteira aqui, porque ela está com uma rentabilidade de quase 30%, quando a gente olha esse curto prazo de 1 ano e alguns meses. Então entenda que para você ter uma carteira que é bem sucedida, você primeiro vai precisar de tempo, vai precisar de fazer aportes frequentes, mais comedidos, e vai precisar ter empresas na sua carteira que seguram, ter empresas que são lucrativas e ter alguma coisa ou outra ali para você dar uma especulada, talvez se é o seu perfil, não é o meu perfil aqui, mas entenda que uma carteira mais protetiva que vai te garantir essa rentabilidade positiva, ao contrário de todo o ciclo, é ter ações que são anticíclicas. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre os estudos e análise de ações anticíclicas, que são dos setores financeiros, são do setor elétrico e do setor de saneamento básico. Então a gente tem essas ações protetivas na carteira, e com isso você consegue uma rentabilidade positiva. Aqui no canal a gente investe toda semana mais ou menos R$50, R$60 e a gente hoje está com um patrimônio de R$4.347. E a gente vem crescendo essa escadinha aí toda a semana, todo mês, então tá bem interessante, bastante motivador, né? Hoje a nossa carteira ela tá com esses setores perenes mais focados em bancos, né, com 33% da carteira, mas já teve mais alta em energia elétrica, mas mesmo assim a nossa segunda posição com 25%. Depois nós temos commodity, né, com papel, celulose e siderurgia. Temos outros setores protetores, que é água e saneamento, e as seguradoras também ali trazendo esse maior equilíbrio. A carteira hoje ela não está balanceada do jeito que eu gosto. Eu queria ter mais ações de seguradoras e ter mais saneamento para trazer esse caráter mais protetivo, mas o setor financeiro que nós temos na carteira, que é o Banco do Brasil, está muito descontado. O mercado está amassando os papéis do Banco do Brasil por questões macroeconômicas e por questões da nossa economia local aqui brasileira, e não por ser uma instituição ruim que está reportando prejuízo ou aumento expressivo da sua carteira de crédito em inadimplência. Então, isso abre uma oportunidade para a gente investir. E outro ponto que vai deixar a carteira mais rentável também é você focar na questão dos dividendos. No primeiro ano, veja, a gente recebeu R$14. Agora, no segundo ano de investimento, olha só que curtíssimo prazo, nós já quase que aumentamos em 10 vezes o recebimento de dividendos do primeiro ano. Então, de 14 já foi para 117. Para ano que vem já tem 5,80 previsto aí. E isso traz para a gente uma rentabilidade que se acumula na nossa carteira, né? Não é só o preço da ação que vai fazer a carteira performar positivamente. Hoje nós temos visto isso mais vezes, de que
tá mais ligado também para o reaporte do seu dividendo, para o reaporte dessa carteira, para o reequilíbrio dessa carteira, ter uma boa rentabilidade, do que você comprar uma ação e ficar ali praticamente esperando que ela suba na fé, né? Então isso não é um jeito muito inteligente de se investir, pelo menos é o que eu tenho visto por aí. Nossos aportes do mês de novembro, finalizando mais um mês de aportes, foi basicamente em Banco do Brasil, Sanepar e Alupar, ou seja, eu fiz aportes em setor financeiro, setor de energia e setor de saneamento. Para quê? Para trazer esse caráter mais protetivo na carteira, porque a gente tinha também ali boas oportunidades, né? Banco do Brasil num preço interessante, Alupar preços interessantes, a gente tem também Sanepar com preços ali que estão também interessantes, que é uma empresa que vem aumentando suas receitas e lucros consecutivamente de forma anual. Tem vídeo de todas essas empresas que eu estou falando aqui no canal mesmo, a análise mais profunda dos seus resultados, analisando trimestre a trimestre, né? Então você pode, já que se você não conhecer a tese de investimento, você pode procurar aqui no canal que vai ter vídeo da Alupar, vai ter vídeo da Auren, vai ter vídeo da Klabin, tem vídeo de todas as empresas que a gente investe, tá? Um ponto interessante também é ver esse aumento expressivo dos dividendos da mesma empresa de forma anual. Então, no primeiro ano, Caixa Seguridade pagou R$5, no segundo ano já me pagou R$18. A Gerdau, no primeiro ano, me pagou R$8,37, no segundo já me pagou R$16. Então, isso traz uma motivação maior para a gente continuar o quê? A parte mais difícil, que é aportar devagar, ser perene, ser resiliente, entender os ciclos de mercado, o que está acontecendo, não se desesperar a qualquer custo para sair vendendo tudo e aportar na renda fixa, tá? Mas assim, essas decisões não sou eu que tomo para você, você que toma suas decisões. Eu espero ter clareado um pouquinho o que está acontecendo aí para você, tá? Se você gostou do vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque tem vídeo todos os dias, cada dia uma novidade diferente, tá? Não esqueça de deixar o seu comentário aqui sobre a sua carteira. Fala para mim como é que ela tá, se tá interessante, se tá indo de mal a pior. Vamos conversar nos comentários, que eu acho bem interessante. E por fim, clique no botão seja um membro da família ICM e ajude o canal a crescer, ajude eu me doar mais aqui por vocês, tá? Hoje, aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.